Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Agricultura e Pesca, José Manuel Fernandes. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Obrigado. Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Modernizar Portugal para termos um Portugal mais competitivo, mais coeso e sustentável. Em simultâneo, a competitividade não pode ser inimiga da coesão social, económica e territorial, nem da sustentabilidade, nomeadamente sustentabilidade ambiental. E nós temos todas as condições, é importante que haja também estabilidade política para que se possa executar o programa de Luís Montenegro, que tem estes objetivos, e temos recursos financeiros também, que não podemos desperdiçar, que é no âmbito do PRR, do PT 2030 e também do PEPAC. Vamos certamente agarrar em alguns dos aspectos que referiu ao longo desta conversa e, a esse propósito, pergunto-lhe se respirou de alívio quando soube que o PS ia viabilizar o orçamento. Bem, é sempre importante a viabilização com este pressuposto que acabo de dizer. Temos um governo empenhadíssimo, um primeiro-ministro que conhece Portugal, que tem ambição, mas também tem moderação, o que é importantíssimo nos momentos e face à circunstância que vivemos em termos da Assembleia da República, e era um desastre para Portugal, não era para o Partido Social Democrata, era para Portugal não termos um orçamento. Por exemplo, na área da agricultura, naquilo que são os apoios ao rendimento ao agricultor, seria um desastre. Seria muito complicado em termos da execução do PRR, mas também, isso nem sempre se tem dito, de Portugal 2030 ou do PEPAC. Note que há um calendário apertadíssimo. O PRR tem que executar até 2026. Mas depois, o PT 2030 tem uma coisa que se chama a regra N+3. Ou seja, há mais de 3 mil milhões de euros que têm que ser pagos no próximo ano. O PEPAC também tem a regra N+2. Há cerca de 385 milhões de euros do PEPAC que têm de ser pagos no próximo ano. A que se somam 450 milhões que ainda vêm do PDR 2020, que também acaba em 2025. Portanto, 2025 é um ano crucial e, felizmente para Portugal, presumo que teremos um orçamento aprovado e que não vai ser desvirtuado. Nesse sentido, há alguma margem para negociar com a oposição eventuais alterações em especialidade, nomeadamente na agricultura, ou não? Já foi referido pelo próprio Ministro das Finanças que a margem é curta. Agora, há sempre possibilidade, sem se pôr em causa aquilo que é o objetivo em termos das contas públicas, de haver alguma flexibilidade para conformação. E depois também há aquilo que é muitas vezes o articulado, onde não está tudo aquilo que se vai fazer, e há pessoas, por exemplo, que pretendem que haja uma clarificação ou que se inclua no articulado, por exemplo, determinados investimentos ou determinados objetivos. Imagina desde já que há alguma reivindicação, algum pedido a que possa ter abertura, ou não? Daquilo que já conhece das reivindicações da oposição. Neste momento ainda não tenho presente quais são as reivindicações, ainda que algumas nós já as assumimos que estavam orçamentadas. O bem-estar animal. Nós, inclusivamente, vamos reforçar aquilo que estava previsto, mas não está no articulado. Só que este ano estava no articulado, mas não estava no orçamento. Portanto, é importante que esteja no orçamento. Como é evidente, no articulado, no texto, não está tudo. E, portanto, é evidente que pode haver aí clarificações. Eu próprio já disse, por exemplo, que mal o orçamento está de entrar em vigor e já tem um despacho pronto, vou descativar as verbas que são do IVDP, o Instituto da Vinha do Porto, e também do IVV, o Instituto do Vinho e da Vinha, precisamente para reforçarmos a promoção. Significa que a partir de agora não vai haver mais cativações no IVDP? Não significa que nós precisamos daquelas verbas para a promoção. E são montantes que, no fundo, são dos produtores. É altamente injusto que o Estado fique com recursos que são dos produtores quando estamos no momento em que precisamos de planeamento, o que significa até campanhas plurianuais na promoção. E por isso pode haver aqui uma clarificação sobre isto, mas eu próprio já assumi, até porque o Ministro das Finanças
deu essa oportunidade para que haja a possibilidade, no caso do Ministério da Agricultura, mas também de outros ministérios, poderem-se fazer descativações. Eu já anunciei que farei a descativação destas verbas e era importante, era ter segurança jurídica para o futuro, porque uma campanha de promoção não se circunscreve a um ano. E estamos a ver, poderá ser como uma resolução do Conselho de Ministros, como é que damos esta segurança jurídica, porque estamos numa fase onde temos de reforçar a promoção do vinho, temos vinhos de excelente qualidade, temos excelentes enólogos e, por exemplo, na reprogramação do PEPAC, reforçamos a promoção com 34 milhões de euros, mas temos de somar os montantes também que estão destinados a este objetivo, quer do IVV, quer do IVDP. E haverá mais outras áreas onde essas cativações poderão ser libertadas ou não? Bem, eu estou a falar das cativações que me dizem respeito a estas estão sinalizadas e são as cativações que eu próprio já tinha referido que não fazem sentido, sobretudo face ao momento atual que vivemos, onde a promoção é mais do que necessária. Mas para clarificar aqui um pouco, portanto, no próximo ano vão ser descativadas as verbas desses dois institutos? Mal o Orçamento do Estado entra em vigor. Mal entra em vigor. Estamos a falar atualmente de que montantes? Há muitos anos que há verbas cativas. Se somarmos os dois montantes, será superior a 10 milhões de euros o montante dos saldos transitados, ainda que, por exemplo, no IVDP se tenha utilizado 3 milhões e meio de euros à destilação de crise. E a sua perspectiva é que essas verbas... Já houve uma descativação. Não? Sendo assim, como está a dizer, com esse calendário, a sua perspectiva é que as verbas cheguem aos agricultores quando? Estamos a falar de que verbas? Estas verbas são para a promoção. Certo. Se quisermos falar dos montantes para o rendimento, posso lhe dizer que ainda hoje foram despachados mais de 450 milhões de euros naquilo que se chama os apoios para os agricultores e já chegou aos agricultores. E este ano teremos próximo de 1.000 milhões de euros de apoio para os nossos agricultores. E são verbas onde estamos a respeitar o calendário. Aliás, algo que tínhamos referido é que nós queríamos dar, e estamos a dar, estabilidade, previsibilidade. O que significa também dar confiança aos agricultores. Há um outro objetivo já agora que temos, que é o da renovação geracional. Nós temos duas grandes prioridades. Se perguntar qual é a pergunta capital para a agricultura, será rendimento dos agricultores e depois também a renovação geracional. Por exemplo, o que estava previsto no âmbito do primeiro pilar por hectare era 81,7 euros. Passámos para 126 euros. Um aumento superior a 54%. Esse é um dos objetivos. Esses recursos estão a chegar e vão chegar. E já agora um parênteses que não tem sido referido. O Orçamento do Estado, em 2025, dará um contributo como nunca deu e depois, sobretudo, a partir de 2026. Porque nós aprovamos por ano 60 milhões de euros até 2029, precisamente para reforçar o rendimento do agricultor. Mas essas verbas já eram devidas aos agricultores. Esses compromissos foram feitos pelo anterior governo. A diferença é que não estavam orçamentados. Não. Isto foi o que disse a Confederação dos Agricultores de Portugal. Não sou eu que estou a avaliar. Pode ter dito isso, mas está completamente errado. Essas verbas não estavam já prometidas aos agricultores? Eu vou explicar. Havia uma verba de 58 milhões de euros. Anunciada pela ministra Maria do Céu Antunes após os protestos. Exatamente. 58 milhões de euros numa resolução do Conselho de Ministros. Essa verba estará no orçamento de 2025. Mas nós adicionámos a esse montante 60 milhões que não estavam. E por isso é que aprovámos uma resolução onde há um adicional de 60 milhões. E fizemos uma outra coisa. É que este ano nós voltámos a ter um auxílio de Estado de 60 milhões. Aquilo que o anterior governo tinha feito era resolver um ano. Nós fizemos uma reprogramação onde este ano voltámos a ter aquilo que este ano, para 2025, a ter 60 milhões de euros de auxílios de Estado. Mas estes auxílios de Estado, a Comissão Europeia um dia pode dizer não autorizamos. E vocês transferiram. E nós o que é que fizemos? Foi que a partir de 2025 deixamos de ter a necessidade de auxílios de Estado, porque com a reprogramação nós tiramos medidas, agricultura biológica e produção integrada do primeiro pilar, passamos-los para o segundo e este montante fica suficiente para se garantir
esta verba. Mas para isso são necessários os tais 60 milhões de euros que não estavam aprovados, e a confusão que pode existir de algumas confederações resulta do facto de pensarem que esses 60 milhões já eram os 58 que estavam antes. Não, são adicionais ao que estava. E, portanto, passaremos a ter 118 milhões de euros do Orçamento do Estado. Se fosse o que estava aprovado, nós não precisávamos de uma resolução do Conselho de Ministros. Portanto, é porque era necessário, e para somar ao que já estava, nós somamos 60 milhões. Ou seja, adicionamos até 2029 300 milhões de euros que, insisto, não estavam aprovados, não estavam programados, nem sequer prometidos. Ainda relativamente ao Orçamento do Estado, ele prevê mais 35% do que em 2024 do montante. Para quê? Para que foi? Um dos objetivos resulta precisamente desta conversa que estamos a ter e deste montante adicional. E de um outro ponto que falei no início. 2025 é um ano onde teremos de fazer um esforço enorme para não perdermos um cêntimo dos fundos do PEPAC, porque temos ainda recursos do PDR e acaba em 2025, são cerca de 450 milhões de euros que têm que ser pagos, e também temos cerca de 350 milhões de euros que têm que ser pagos do PEPAC, porque tem a chamada regra N+2, e 2025 é o ano em que tem de existir esse pagamento. Por isso, muitas vezes, quando se fala que nós reduzimos o investimento, nós não reduzimos o investimento, até porque em termos médios nós aumentamos o investimento em relação àquilo que foi a média do passado. É fácil também de explicar porquê. O PDR foi 2014 até 2025. E nós começámos agora praticamente em 2025. Acaba em 2027 e tem mais 2 anos, que é 2029. Ainda que nós vamos somar, porque temos uma visão transversal da agricultura. Como eu tenho insistido, a agricultura é economia, mas também é coesão territorial, é investigação, é sustentabilidade, é transformação, e por isso o Compete 2030 vai ajudar, por exemplo, as adegas cooperativas e as empresas de transformação, e vamos rever o acordo de parceria. Mas, por exemplo, para os baldios e a pastouriça extensiva, o Fundo Ambiental vai apoiar com 30 milhões de euros um programa anual onde um dos objetivos é também o de se proteger, no fundo, a floresta e de se evitar incêndios, ou de diminuir aquilo que é o material que favorece os incêndios, e aí estes baldios e esta pastouriça extensiva é importantíssimo. E, portanto, vamos ter ainda mais rendimento, mas se por acaso mais investimento, mas se por acaso se verificar que é necessário reforçar, nós reforçaremos. Sim, porque a questão é, há efetivamente uma redução ou não há uma redução? Não, eu posso lhe dar os números que lhe estava a dizer. Todas as associações do setor falam nisso, não é? Sim, porque se olharem... E o PS fala mesmo num corte brutal e pede ao Sr. Ministro para ir ao Parlamento. E eu vou com todo o gosto ao Parlamento. O Partido Socialista não executou como devia, porque se tivesse executado nós já estávamos a olhar e já se tinha acelerado o PEPAC, não deixou sequer portarias para o PEPAC e, portanto, obriga-nos, no fundo, a ter aqui uma atitude de prudência para não perdermos recursos. Já ou não um corte brutal? Não é? A média de 2014, 2020, eu dou-lhe, foi de 222,5 milhões de euros. A média que nós temos prevista é de 246,3 milhões de euros. A falar do investimento em geral? Estou a falar por ano. Do investimento em geral? Do investimento em geral. Daqui até 2029 nós temos... Os outros programas que falava há pouco. Não, sem esses programas. Sem o PRR, onde temos 217 milhões de euros na floresta, onde a execução, quando chegámos, era 0, e onde estamos a acelerar a execução, e onde queremos fazer uma reafetação de verbas para as florestas, nomeadamente para a prevenção, sem o montante de Compete 2030, que vai ser para a indústria de transformação acima dos 2 milhões de euros, e para as adegas cooperativas, para reforçar o armazenamento, a descarbonização e a digitalização,
sem os 30 milhões de euros do Fundamental, sem os recursos que o Fundamental está a financiar no âmbito da água e do regadio. A minha preocupação, vou-lhe ser muito sincero, a minha preocupação e o desafio, eu darei todas as condições e simplificação, que é um outro objetivo, para se reforçar e se executar rapidamente o investimento. Tenho receio que não se consiga executar o investimento que temos. Porque nós agora só temos até 2029. Mas se por acaso conseguirmos, eu até antecipo, passo tudo para 2027, espero pelo outro quadro financeiro plurianual ou faço reafetações. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer é perder recursos. E depois também há um outro ponto. É que a nossa prioridade foi o rendimento do agricultor. E, portanto, sendo o rendimento, fizemos várias coisas em simultâneo. Não diminuímos o investimento, fomos buscar outros fundos onde não está sequer este montante aqui. Senhor Ministro, há 11 organizações do setor agrícola e florestal que assinam um parecer desfavorável, completamente em desacordo com a reprogramação do PEPAC por, passo a citar, drásticos cortes no investimento. Sim. Estão estas 11 associações erradas, considerando que o Sr. Ministro diz que não houve qualquer redução no investimento? O que eu lhe digo é que temos um investimento superior e eu espero que seja totalmente... Onde é que está escrito isso? Está no PEPAC. É fazer contas, é matemática. É fazer o dinheiro que está disponível para de 2024, que já está a acabar, até 2029, dividir pelo número de anos. E dividir os recursos que tivemos, de 2014 a 2025. Agora, não adianta ter mais olhos que barriga. E nós temos de conseguir executar este montante e termos uma outra atitude, que é o de termos uma visão transversal da agricultura. Mas eu quero responder à pergunta. Não tem nenhuma organização que não prefira esta reprogramação do que aquilo que existe. Mas nós não estamos a comparar aquilo que existe. Nós estamos a olhar para uma proposta... É natural que cada organização defenda e defendem uma reprogramação em que não coincidia com nenhuma das outras. Elas são 11. Estão juntas. Num parecer unânime. Elas são 11. Repito, Sr. Ministro, são 11. E todas concordam que esta reprogramação da PEPAC que o Sr. Ministro apresentou a Bruxelas, presumo que esteja nesta fase a negociar. Não, já está entregue. Está entregue desde 15 de outubro. Já estamos a abrir avisos. Já estão a abrir avisos. Portanto, nem sequer não há margem para mexer já nesta terceira reprogramação. Não vamos certo? mexer. Se o Sr. Ministro disse que procurava consenso e estava habituado a fazê-lo, mas este consenso é que... Mas é impossível, eu estou-lhe a dizer, que se juntar as 11 organizações e se lhes disser assim, dê-me uma proposta de PEPAC, de reprogramação, eles podem estar uma vida inteira que não a dão. Mas fez isso? Falou com elas previamente? Claro que falei. E falo todos os dias. Disseram que também não tinham dialogado consigo. Não, falo com as organizações sempre, falei com elas. Agora digo-lhe uma coisa, se eu estiver errado, eu altero. Se me demonstrarem que o investimento que temos não é suficiente, alteramos. Eles não disseram que não era suficiente, eles disseram que havia um corte. Não, mas então acha que alguém quer dinheiro que não consegue executar, retirando aos agricultores? Mas porquê que há um corte no investimento? Porquê que estas organizações dizem que há um corte no investimento? Porquê que estas organizações dizem que há um desinvestimento num dos objetivos que o Sr. Ministro se refere, certo, que é a renovação geracional? Então aí esse é outro ponto. Então aí isso é que é um erro absoluto. Porque na renovação geracional, que é outra prioridade, não há nenhum corte, há um reforço. Ainda bem que me faz a pergunta. Tem números, Sr. Ministro? Com números, claro, eu não falo de cor. Nós aumentamos brutalmente o apoio para o jovem agricultor. Não houve nenhum corte, houve um aumento. O jovem agricultor... 50 mil euros e 55 mil euros numa zona do interior. O jovem agricultor passará a ter, independentemente do sítio onde estiver e ter uma outra profissão ou não, 25 mil euros. E depois, se tiver em exclusividade, passará para 50 mil euros. De antes só se somava mais 5. Portanto, no máximo tinha 25. 50 é o dobro. O dobro é um aumento de 100%. Depois passa para 55 mil se estiver numa zona vulnerável. E há zero cortes, há um aumento brutal. Aliás, eu disse-lhe que as nossas duas grandes prioridades é rendimento ao agricultor. E não há investimento se não houver rendimento.
é procurar que os agricultores tenham rendimento, até porque é uma questão de justiça. Então, a sua O agricultor recebe cerca de 40% a menos das outras profissões e nunca terá renovação geracional se não for atrativo e se não tiver rendimento. E, portanto, aquilo que eu lhe digo é, nós privilegiamos o rendimento, nós reforçamos brutalmente o apoio para a renovação geracional e, portanto, não pode haver ninguém que desminta factos e números. E depois aquilo que eu lhe estou a dizer é que não se pode comparar um período que praticamente é 2025, 26, 27, 28, 29, 5 anos, o dinheiro de 5 anos com o dinheiro de 12. E ninguém pense que consegue investir em 5 o que investiu em 12. E por isso nós estamos a ter uma atitude prudente, mas a fazer uma outra coisa. A trazer para a agricultura outros fundos que eu lhe referi e que não estão nestas contas do montante que lhe dou. Vai reunir com estas 11 organizações e explicar-lhes isso? Eu reúno sempre. Não, mas estou-lhe a perguntar se vai reunir com estas 11 organizações que fizeram este manifesto Eu conjunto explicar-lhes isso. eu reúno permanentemente com as organizações. Mas então ouviu este feedback por parte delas, Agora, certo? ouça, as organizações, cada um faz a sua defesa e bem daquilo que entende. O que eu lhe estou a dizer é que se existisse metade das organizações a favor e outra metade contra, se calhar poderia ter atendido a umas e não ter atendido a outras. Agora, o que cada organização defende são as suas especificidades. E depois até há uma organização, porventura, que tem quase tudo o que pediu, mas ainda que eu lhe desse o dobro do que tinha pedido, estaria sempre contra. Portanto, também há disso. Também tem organizações que podiam lhe dar o dobro do que pediam. E no final estariam contra. Estás a referir a quem? Não vou especificar porque eu não marginalizo nenhuma, trabalho com todas e a minha função no trabalho com todas as organizações é de as ouvir, de tirar o máximo partido daquilo que eu considero que é justo. E já lhe disse, se eu estiver enganado, e até gostava de estar, porque significava que o investimento tinha avançado, nós alteramos e reforçamos o investimento. Agora, eu não posso perder um cêntimo de fundos europeus. Portanto, e não posso achar que vou ter muito dinheiro que depois, no passado, nunca se conseguiu executar. Este ano temos mais do que no passado. Nós temos um risco em 2025. Mas com receio de executar. Tem mais, mas tem receio de que não seja executado. Em 2025, nós, para além de fecharmos o PDR, que são cerca de 400 milhões de euros, 450 milhões de euros que falta pagar, são mais de 350 milhões de euros, são 383 milhões de euros do PEPAC. É dinheiro como nunca houve. E, portanto, o que é que adianta estar a pôr mais dinheiro se ele não vai ser executado? É má gestão, é prejudicar os agricultores. Então, consegue garantir que esse vai ser executado? Eu estou nesta missão para ajudar os agricultores, para apoiá-los, para melhorar o seu rendimento. Mal seria, Sr. Ministro. Está bem, mas por isso mesmo é que estou a ter esta atitude. E por isso mesmo é que estou a explicar este objetivo. E eu estou convencidíssimo que não vamos perder desta forma um cêntimo de fundos europeus. E isso significa, portanto, que vai executá-los, esses montantes estão previstos, vão ser executados e vão chegar. A minha profunda convicção, graças a esta reprogramação que aumenta o rendimento dos agricultores, reforça brutalmente o apoio aos jovens agricultores e dá, inclusivamente por ano, muitos mais recursos ainda dentro do PEPAC e ainda soma recursos, quer do PT 2030, por isso há o acordo de parceria que está em execução, quer do Fundo Ambiental em termos de objetivos no domínio da água e, por exemplo, aquilo que lhe referi, um programa para os baldios e para a pastouriça extensiva. Mas já agora esse programa é para que os recursos cheguem aos produtores. Houve um corte que existiu por considerar-se e ter-se excluído algumas zonas em que há pessoas que trabalhavam os baldios e que viram o seu rendimento diminuído. Relativamente a uma questão muito específica que tem a ver com os incêndios que ocorreram este verão, já sabe qual é que é o balanço final ao nível da execução das verbas de apoio em concreto aos agricultores, porque tem havido números muito diferentes que têm sido avançados. E ainda não se sabe, e posso lhe dizer, por exemplo, que eu abri de imediato um anúncio para o restabelecimento da capacidade produtiva com 50 milhões de euros, que se fecha este mês.
onde há aí o objetivo de até aos 10 mil euros é 100%, de 10 mil aos 50 mil euros é 85%, dos 50 mil aos 850 mil euros é a 50%. E tenho as pessoas a pedirem-me para alargar o prazo. Aquilo que eu vou fazer é, não vou alargar prazo, mas vou abrir depois um outro aviso para que ninguém fique de fora. Isto para dizer o quê? Nós encurtamos tanto e procuramos ser, e bem, céleres ao máximo, mas as pessoas também precisam de tempo para fazer os seus orçamentos, para fazer as suas candidaturas. Naquilo que é o montante até aos 6 mil euros, que é feito sem nenhuma burocracia, os pedidos estão a avançar muito rapidamente e, portanto, esses pedidos também estão a ser analisados nas comissões de coordenação de desenvolvimento regional Norte e Mas Centro. pode dar-nos uma ideia da adesão, nomeadamente ao subsídio especial? É onde tem havido a maior adesão. Agora, ainda falta um outro ponto que é importantíssimo, que demonstrou a solidariedade da União Europeia e o peso do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que é os recursos que podem vir da política de coesão. E aí há, e é público, uma proposta de alteração do regulamento, onde haverá uma abertura para podermos ter, por exemplo... Verbas do FEADER. Não, aí é verbas do FEDER. Estou a falar da política de coesão. No âmbito da política de coesão, no âmbito do FEDER, mas também do Fundo Social Europeu+, há esta possibilidade de termos a 100% apoios, de haver um adiantamento de 30%, estamos a falar até de montantes, utilizando o montante de 10% do respectivo valor. Portanto, quer do FEADER, quer do Fundo Social Europeu, o montante global nosso pode ir até os 10% e alarga-se, no fundo, a elegibilidade para a possibilidade, por exemplo, também daqueles caminhos que existem de acesso à floresta e que foram destruídos, poderem ser recuperados de forma definitiva. A floresta que não é comercial também poderá ter aí enquadramento. Quando é que vai ter a resposta sobre isso? Se é possível, se não é possível? Isso já está num considerando do regulamento. Agora, o que o regulamento precisa é de uma aprovação em termos do Conselho e depois do Parlamento. E espera-se que não haja propostas de alteração, ou seja, que seja um procedimento de fast track. Para daqui a um mês, é a minha perspectiva, podermos ter esse regulamento. Também existe, isso foi um pedido nosso, essa mesma flexibilidade para o FEADER e uma alteração ao regulamento, onde aí os apoios podem ir até aos 42 mil euros e financiados a 100%. Nós já tínhamos esta abertura, conforme eu referi, para o restabelecimento do potencial produtivo. Aqui há uma questão, tal como a que existe neste momento, é que tem de existir por parcela um prejuízo de 30% para se poder apoiar esse objetivo de ajudar o rendimento, quando no que está neste momento não é só o rendimento, é a reposição que se exige. Isto, só para dizer uma coisa, Portugal, através de Luís Montenegro, deu uma ajuda enorme para outros Estados-membros que estão numa situação não de fogos, mas tiveram problemas em termos das inundações, e é mais do que justa esta solidariedade europeia, esta flexibilidade. Sim. Aqui é uma diferença, enquanto que é elegível, isto também é importante, a partir de 1 de janeiro de 2024 para ambos os regulamentos. O regulamento da política de coesão pode ir até ao fim da sua vigência, ou seja, até 2029, enquanto que o regulamento do FEADER 2026. 2025 é o ano onde termina. Eu espero que haja a possibilidade de se prolongar, até porque nós defendemos, por exemplo, no último Conselho, e um ponto que foi a pedido nosso, Portugal, no último Conselho Agrifish, que haja uma estratégia integrada para a gestão de crises e o combate a estes problemas que existem cada vez mais frequentes, e onde haja uma ação imediata, mas onde depois haja, por exemplo, e tenho defendido muito isto, uma garantia europeia no orçamento da União para podermos ter seguros depois nacionais, ou seja, termos resseguros. Havia aqui uma garantia europeia no orçamento,
que possivelmente nem sequer era utilizada, mas reduzia o risco, e depois tínhamos seguros nacionais, o que dava, no fundo, também uma concorrência mais justa, porque uns Estados-membros são mais ricos, têm melhores seguros do que outros, e onde os privados também comparticipassem. Nós temos, no PEPAC, é um outro objetivo, temos seguros na ordem dos 20 milhões de euros por ano que ajudamos, e aquilo que nós pretendemos, face a estes fenómenos extremos que cada vez acontecem mais, que os agricultores façam o seguro também com o nosso apoio. Voltando aqui ainda aos incêndios químicos, só para clarificar, portanto, não há ainda uma ideia dos prejuízos no setor? Há uma ideia dos prejuízos que tem sido feita. Agora, eu não vou adiantar um número. Só tem sido feita de forma esparsa pela CCDR. Está a ser sempre atualizado conforme as candidaturas das pessoas vão chegar. Depois, neste momento, por exemplo, eu não lhe posso dizer qual é o montante que vamos dar para a reposição de potencial produtivo no aviso Cabrito de 50 milhões de euros, porque ele fecha em 31 de outubro, portanto fecha agora este mês, e vou abrir outro caso as pessoas não consigam atempadamente fazer as suas candidaturas. São as próprias pessoas que estão a pedir mais prazo, conforme eu referi. No final, eu presumo que daqui a um mês teremos o montante total. Mas esse aviso já está esgotado? Não está esgotado esse aviso, e presumo que não vai esgotar. Não vai esgotar? Está, é aberto ainda. Portanto, depois é que se faz a avaliação e, portanto, serão todas apoiadas. O seguinte será do mesmo valor? O seguinte, eu considero que vai sobrar dinheiro destes 50 milhões e, portanto, o seguinte será o montante necessário para todos serem considerados. Mas no caso do subsídio especial de 6 mil euros, qual é a dotação que tem? Aquilo que foi transferido para este objetivo dos 6 mil euros, que não foi definido especificamente o montante, e depois também para as habitações, para a recuperação de habitações, foi aí mais um esforço nacional de 100 milhões de euros do Orçamento do Estado. Portanto, para há 100 milhões de euros do Orçamento do Estado para este pagamento destes até aos 6 mil euros e para o pagamento também das habitações, uma vez que elas não podem ser financiadas nem através daquela alteração do regulamento para a coesão, nem do FEADER. Mas no subsídio especial queria perceber em concreto até onde pode ir, qual é a dotação para este subsídio em concreto? Está dentro dos 100 milhões de euros e, portanto, todos vão ser atendidos. Se necessário fosse, reforçar-se-ia. Portanto, não vai haver aí o que se chama rateio, pessoas que ficam de fora. Serão todos atendidos. Já falámos aqui da circunstância do vinho, enfim, no âmbito dos apoios, mas em termos gerais prevê-se, e diz o INE, que há uma quebra da produção vitivinícola na ordem dos 10%. E aquilo que lhe pergunto é o que é que está a ser feito para resolver esta crise do setor do vinho para que não se repita novamente no próximo ano? Nós somos muito proativos. Proibimos, por exemplo, a circulação de vinho a granel na região do Mercado do Douro. E a fiscalização está a resultar? Aumentamos e muito a fiscalização. E aí a AT, a GNR, o IVV e o IVDP tiveram uma atitude que até então não existia, que é de registar e de fortalecer. Houve um elemento dissuasor brutal, algumas apreensões que foram feitas, mas o elemento dissuasor não é quantificável. Fomos os únicos a conseguir uma destilação na União Europeia, através da reserva de crises, onde ela foi bem planeada, foi de tal forma bem planeada que não houve rateio. Portanto, aos 15 milhões de euros somamos os 3,5 milhões de verbas que estavam cativadas e com justiça o Douro teve a 77 cêntimos o pagamento por litro, nos outros sítios foi a 42 cêntimos por litro. Fizemos uma outra coisa que demonstra bem a nossa preocupação, que foi uma linha de crédito para ajudar os produtores, porque as cooperativas e as empresas podem recorrer a uma linha de crédito de 100 milhões de euros para a campanha 2023 e para esta, depois de provarem que pagaram aos produtores as uvas e no montante que pagaram. Portanto, é dinheiro para os promotores
e, no fundo, também para ajudar a tesouraria, mas o dinheiro é e chega aos produtores. Posso lhe dizer que essa medida também, que estou convencido que estará bem desenhada, os 100 milhões de euros. Neste momento, os pedidos vão, e também vai até ao fim do mês, os pedidos estão na ordem dos 90 milhões de euros, os pedidos das adegas cooperativas e das empresas. O Estado assume 100% os juros nesta linha de crédito de 3 anos. Para além disso, nós fizemos uma outra coisa, que é, por exemplo, proibir para o IGP, vinho IGP, por exemplo, que entre regiões até 15% podia circular antes vinho, agora circulam uvas. Para além disso, estamos já a trabalhar no futuro. O que é isso? É promoção. Temos 34 milhões de euros para a promoção. Falou há pouco da promoção. É a grande aposta, uma promoção que tem de ser bem feita. E um outro ponto em que já anda a circular uma portaria para ser aprovada em breve para a rotulagem. É necessário, rotulagem de origem, é necessário que o consumidor seja informado em relação à origem e haja transparência. E, portanto, esse é também um outro elemento importantíssimo. Agora, nós não atiramos a toalha ao chão. Nós temos vinhos de grande qualidade, excelentes enólogos e enólogas, e, portanto, não atiramos a toalha ao chão. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não desistimos. Quer dizer que, por exemplo, coloquei colheita verde na reprogramação do PEPAC e não quero usar. Quer dizer que as propostas que existem e a defesa de arrancar vinha... E vinhas novas? Não, mas as vinhas novas estão previstas. E o Vitis está disponível. E é um programa que nem está com a execução toda de 62 milhões de euros. Portanto, não há restrições Agora, é importante que se perceba que, efetivamente, por exemplo, nós temos produtores que, se mais vinho tivessem, mais vinho vendiam. E, portanto, a situação não é toda igual. Felizmente, conforme eu dizia, eu acredito que nós podemos, e temos trabalhado, por exemplo, com o Brasil, assinámos um protocolo com o Ministro da Agricultura do Brasil. Eu acredito que temos mercados, não só os que existem, e o vinho é o maior embaixador, um dos maiores embaixadores que temos, que exporta para mais de 150 países. Nós podemos reforçar mercados. E nessa promoção há esse objetivo. Há algumas ideias que estão em relação ao vinho que são completamente erradas. Nós produzimos mais do que aquilo que consumimos. Mas depois, quando importamos, fica aqui quando importamos, como importamos muito, fica aqui cerca de 200 milhões de litros de excesso. Mas o vinho, já agora, nós importamos quase o que exportamos, cerca de 300 milhões de litros é o que importamos, cerca de 300 milhões de litros, mais um bocado, é o que exportamos. Mas o valor que acrescentamos é enorme. Enquanto que importamos cerca de 200 milhões, exportamos mais de 900 milhões. Isto significa o quê? Qualidade. É um indicador brutal. E há um ponto que não se tem referido em relação ao vinho. É que há uma balança comercial positiva como não existe nos outros domínios. São 720 milhões de euros de balança positiva. Mas faria sentido uma consolidação do setor? Faz que há necessidade disso? O que é que... Ou seja, no fundo, haver aqui, se calhar, algumas empresas que acabem por se juntar e por, enfim... Nós consideramos... Assistimos aqui a alguma movimentação, não é? Nós consideramos que há cooperativas que devem reforçar a sua capacidade técnica, temos apoios para isso, conforme eu lhe disse, quer através do PEPAC, mas acima de 2 milhões de euros é o que se está a alterar num acordo de parceria. As adegas cooperativas, nós queremos reforçar a sua capacidade de armazenamento, que foi um problema. Certo. Reforçar também, no fundo, a digitalização e a descarbonização. E aquilo que nós consideramos que é possível, se assim
as cooperativas o desejarem, para além das sinergias que podem ter em termos de gestão e de alguma agregação, se entenderem que devem ir mais longe, nós apoiaremos essa situação. Ainda relativamente aqui ao setor, à fileira do agroalimentar, e falou da balança, o Sr. Ministro já referiu que, obviamente, é um objetivo do Governo e do país aumentar as suas exportações. Tivemos aqui, num espaço de 3 meses, investigações por dumping a importações de produtos da União Europeia, levada a cabo pela China, primeiro à carne de porco, depois aos laticínios. Nenhuma delas está fechada. Queria perceber com o Sr. Ministro que impacto pode ter, caso avance esta investigação, por exemplo, na carne de porco, certo, considerando que a China é o terceiro maior mercado da carne de porco nacional. Às vezes nós olhamos para números e pensamos que só tem um impacto nos subprodutos, que são exportamos sobretudo aquilo que nós não consumimos, já agora em termos da carne de porco, e olhamos só para esses números e pensamos que só é aquele número que nos afeta. Mas nós estamos todos ligados. E, portanto, a Espanha sendo muito afetada nessa área, isso depois tem um impacto também em Portugal. Porque nós exportamos 99% para a Espanha. A questão, sim, mas nós temos uma relação... É um efeito contágio. Depois a Espanha passaria a exportar para aqui com muita mais força ainda do que aquilo que faz. E já agora, em relação ao objetivo que nós temos, é o de diminuir o nosso déficit agroalimentar, que é superior a 5.500 milhões de euros neste momento e que tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Esse é um dos objetivos. China. Temos feito um trabalho em termos daquilo que são as nossas reuniões dos Conselhos de Ministros da Agricultura e Pescas. A Comissão Europeia tem intervido no âmbito da OMC. É evidente que a China está a ter esta atitude por causa, por exemplo, daquilo que são e que é as penalizações, entre aspas, em relação aos carros elétricos. E, portanto, há aqui esta forma, diria eu, de pressão. Nós estamos aqui a este nível a atuar, conforme eu lhe estou a dizer, de uma forma coordenada e sabendo que o impacto, volto a insistir, será sempre maior do que os números que nós temos, porque, no fundo, não só estamos todos ligados a vários níveis, como este nível, o impacto, nomeadamente em Espanha, depois também nos afeta negativamente. Vamos falar sobre a água. Ouviu dizer, creio que na Comissão Parlamentar, que a água vai ser introduzida na PAC. De que forma? E na última declaração, nós, para além de conseguirmos que a água apareça como um elemento fundamental, incluímos também, por exemplo, a questão de termos 2 pilares e da sua manutenção, recursos suficientes e o apoio para as nossas regiões ultraperiféricas. Temos uma declaração da Presidência que foi apoiada por 26 Estados-membros, a Roménia ainda não sabe se vai assinar ou não, que é importante. Mas vamos à questão da água. A água é absolutamente essencial. Nós, como eu costumo dizer, a agricultura é, desde logo, segurança alimentar. Comida no prato, mas também segurança. Isto percebe-se melhor com os conflitos que nós temos. A água contribui e muito para este objetivo, mas também será um elemento importante para a própria segurança. Agora, a água e aquilo que nós queremos fazer, em termos nacionais, é um investimento que será dos mais estruturantes e que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro defende. Iniciativa Água que Une. O que é isto? Sim, o que é isso? O que é que já... Em concreto. O que é isto? Porque em janeiro haverá um cronograma dos investimentos. Nós poderíamos fazer mais uma comissão... Em janeiro do próximo ano. Sim. Nós poderíamos fazer mais uma comissão para andar a fazer mais estudos. Ora, os estudos são todos feitos. O Regadio 2030 está feito. Estão feitos estudos da APA. Todos os estudos estão feitos. Agora é preciso decidir. E há aqui vários objetivos. No orçamento para a iniciativa, ou não? Eu vou explicar. Porque isto exige... Está a falar de um cronograma em janeiro, não é? Certo. Eu vou explicar porque a arquitetura financeira, inclusivamente, está pensada. Certo. A água, houve aqui, já agora, uma perda enorme de oportunidade.
porque nós tínhamos até 31 de agosto de 2023 8.300 milhões de euros. 8.300 milhões de euros que não foram sinalizados. E este é um investimento reprodutivo. E era na vertente dos empréstimos. Empréstimos a 30 anos, taxas de juros baixas. E nós, para este investimento, que será brutal, vamos também precisar de empréstimos. Então o que é que se pretende? E de onde vêm esses empréstimos? Eu vou explicar. Então o que é que se pretende? Eu diria mais os montantes, porque... Pois, mas isso, os montantes, eu tenho de na onde minha vem, cabeça... o Sr. Ministro já explicou. Eu tenho na minha cabeça o montante, mas não o posso dizer porque é um montante elevadíssimo e, portanto, não vou arriscar nem vou antecipar um trabalho que está a ser feito pelo Presidente das Águas de Portugal, pelo Presidente da EDIA, pelo Presidente da APA e pelo Presidente da DEGATRE. O que é que se pretende? Armazenar, ter uma rede interligada de água, distribuí-la de forma eficiente para consumo humano, agricultura, também com um objetivo do ambiente, da reposição dos caudais ecológicos, da defesa desses caudais ecológicos. E isso é biodiversidade. Eu tenho juntado um outro. No norte, há barragens que, quando há fenómenos extremos, ficam em colapso, pondo em perigo as vidas humanas e património. E o que é que vai fazer com essa água? Será inteligente e, tecnicamente, é possível retirar água que põe em causa as vidas humanas quando há excesso e... Através de transvases? Não estou a falar de transvases, pode ser bombagem, por exemplo, para outro local. No meio de tudo isto, é importante também a simplificação e a possibilidade, por exemplo, de nós termos charcas que são essenciais e também ajudam a agricultura. Portanto, o que se pretende é, no fundo, fazer vários... Ao mesmo tempo, ter há um aspecto, inclusivamente, de proteção civil, mas depois de consumo humano. Na agricultura, proteção dos investimentos que existem e viabilização de novos investimentos. E depois, como referi, uma questão ambiental. No fundo, quase íamos ao início, competitividade, coesão territorial e sustentabilidade que estão presentes neste objetivo. Nós, no PEPAC, reforçamos montantes também para o regadio, mas não vai, e é impossível que a política agrícola comum financie o regadio. Nós temos um plano nacional que está francamente mal executado ainda, não é? Pois está. O fundo, por isso é que temos que acelerar. O Fundo Ambiental, que já vai fazer investimentos no Algarve, posso lhe dizer, por exemplo, e em breve será conhecido, o objetivo de reforçar a água no Alqueva e podê-la levar, por exemplo, até Mira. Isto implica investimentos em algumas ribeiras que não só ajudem a este objetivo, como à manutenção do caudal ecológico dos rios. A Ministra do Ambiente veio falar da água do Alqueva para a barragem de Santa Clara, no litoral alentejano. Exatamente. E, portanto, isso já se sabe, inclusivamente, os montantes que não vou antecipar, há de haver uma resolução do Conselho de Ministros para este objetivo. Ou seja, tem aí o fundamental a contribuir. Já lhe falei de FEADER, de fundamental, sim, política de coesão, e depois temos de ter instrumentos financeiros que são os empréstimos. Ainda tem o BEI, por exemplo. Não é? Tem, por exemplo, o InvestEU, que é algo que eu conheço bem, que nós queremos, por exemplo, que deva ter uma janela para a agricultura onde a água esteja considerada. O InvestEU tem uma garantia do orçamento da União Europeia e tem também o Banco Europeu de Investimentos, que felizmente, quer para os seguros, quer para a água, tem nos objetivos neste momento. Ou seja, o Banco Europeu de Investimentos, também ele próprio, já colocou a água como um dos seus objetivos. E, portanto, não vou antecipar a quem vai ser o executor de tudo isto, mas com esta arquitetura financeira, conseguimos um financiamento brutal para este objetivo que dará, no fundo, a Portugal confiança em termos de investimentos e dará uma outra coisa. Não é só previsibilidade e estabilidade aos investimentos que existem, é estabilidade e permitirá também enfrentarmos os fenómenos que nós temos das alterações climáticas, que, como nós sabemos... Mas esse montante elevadíssimo de que falas estará perto ou longe dos 8.300 milhões? Está muitíssimo longe desse montante. Eu, quando digo muitíssimo longe... Fundos? Mas quando eu digo
Mas disse que era um montante elevadíssimo. E empréstimo. Quando eu falo nesses 8.300 milhões de euros, eu não estou a dizer que eles seriam todos Certamente. para a água, mas resolveria, por exemplo, teria resolvido o problema da habitação. O PRR foi uma oportunidade perdida para a agricultura. Esse cronograma, veja bem o montante que dedicaram à agricultura. Foi uma oportunidade perdida e mal desenhada para a floresta. Nós temos uma péssima execução e teremos que reafetar aí recursos. Já vamos falar, mas continuando aqui na questão da água, esse cronograma que refere que será apresentado em janeiro, certo, presumo que pela comissão que foi entretanto criada, será para que período? Bem, isso é uma outra definição, mas também face ao montante que eu prevejo que esteja, nós temos de ter capacidade, obviamente, também para realizar todas as obras que estão neste momento em execução. Nós temos um desafio brutal em termos daquilo que é, como eu referia, a conclusão do PRR, o PT 2030, o PEPAC, e há um objetivo de não perder um cêntimo. Mas a execução do PRR, mantendo-se o prazo 31 de dezembro de 2026, obviamente é uma tarefa árdua. Isso é só uma parte. Agora, cronograma vai abranger que período? Vai ser para a aplicação em que período? Não me vou antecipar àquilo que é uma decisão, sobretudo, que também será política, mas que tecnicamente ainda não há nenhum cenário apresentado em relação a Mas na prática, a esse espaço temporal. Na prática teremos medidas para o curto prazo, para o médio e para o longo prazo. Como é evidente. É isso. Certo. Claro. A questão dos transvasos está completamente posta de parte? Nós defendemos, no fundo já temos algumas ligações entre bacias, enfim. Aquilo que nós defendemos é reforço do armazenamento, rede interligada de água e depois eficiência, poupança. Nós temos muito a poupar nos vários sistemas. E, portanto, há aí um trabalho também de modernização das redes, mas aí os próprios programas operacionais regionais devem ser utilizados, por exemplo, na água que é para consumo humano, para este objetivo. Mas transvases, sim ou não? Transvases descenalizadoras, isso teria que ser o último recurso. Nós mesmo as descenalizadoras não as excluímos, mas se utilizarmos bem tudo o que temos e não for necessário, não é uma medida, no fundo, de recurso. Sabemos que a situação no Algarve é crítica e tende a agravar-se novamente. Podemos chegar aqui ao ponto de, na agricultura, voltar novamente a existirem mais restrições ou mesmo ser cortada a água à agricultura? O nosso objetivo é que os acordos que temos feito, mesmo este acordo também que foi feito com a Espanha, os investimentos que estamos a fazer no Algarve, não só a central descentralizadora, como também os investimentos que vamos fazer no âmbito do PRR, mas também do Fundo Ambiental, que sejam suficientes para este objetivo. Agora, posso-lhe dizer que no Algarve a agricultura tem-se comportado de uma forma verdadeiramente exemplar, tendo conseguido reduzir as metas, reduzir os consumos conforme se tinha comprometido. E é importante que todos os outros setores façam também esse trabalho. Há aqui um espírito de solidariedade que tem de existir. Portanto, mas, enfim, há uma comissão também que está a acompanhar a situação da água no Algarve. Qual é que é a perspectiva? A perspectiva é de nós não voltarmos a ter cortes e com os investimentos que temos, que temos de acelerar, o que pretendemos é que haja um alívio. Não é? Nós também estamos a acelerar para o final, mas ainda há aqui algumas questões que lhe queríamos colocar. Relativamente à organização, sabemos como as organizações de agricultores têm pedido ao Governo para cumprir uma promessa eleitoral de devolução das DRAP, das Direções Regionais da Agricultura e Pescas, que passaram para a CCDR. Essa era também ou é também a sua posição ou não é? Enfim, esclareça-nos. Está resolvido. E há um upgrade em relação ao que existia. Porque já estão em circulação 2 decretos para alteração legislativa que vai no sentido que eu explico. Haverá um novo vice-presidente nomeado pelo Conselho de Ministros sob proposta do Ministro da Agricultura. Para que efeito? Eu explico. Esse
vice-presidente terá, por parte do Ministro da Agricultura, tutela direta e esse vice-presidente superintende o organismo regional da agricultura. E os organismos centrais da agricultura e regionais articulam-se. Mas como é que isso resolve a situação? Neste modelo, tinha as ex-DRAP. Era as ex-DRAP. Mas essa solução da nomeação do vice-presidente não foi a solução proposta também pelo governo PS, que o governo PSD depois criticou para resolver o problema da extinção? Não foi. Porque se fosse, nós não precisávamos fazer isto. É o que dizem mais uma vez as confederações agrícolas, que estamos a voltar a uma solução que já foi rejeitada pelo setor. As confederações agrícolas, não sei a que confederações se refere, mas as confederações... Não vou individualizar como o Sr. Ministro. Não sei a confederações se refere, mas não é assim, e há um upgrade conforme eu estou a explicar. Se ficasse assim, que não existe hoje, se ficasse assim, nós teríamos as ex-DRAP. Mas vamos mais longe, e é por isso que há aqui um upgrade. Porquê? Porque este vice-presidente tem assento na Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional, como os outros vice-presidentes, e nós temos uma versão transversal da agricultura. E há aí um outro ponto, é que o contrato de programa para cada CCDR será elaborado em conjunto pelo Ministro Adjunto e da Coesão e pelo Ministro da Agricultura. Ou seja, há aqui um upgrade mais do que existia antes e um reforço da visão, do papel e da importância da agricultura. Portanto, estão a compensar pode haver algumas confederações que, porque o texto ainda não está disponível, que venham dizer isso. Mas também pode haver, sem eu individualizar, uma confederação em que eu possa dar o dobro do que eles pediram, mesmo neste domínio, e mesmo assim eles estão contra. Quando é que a medida entra em vigor? No próximo mês estará em vigor, e com as nomeações dos vice-presidentes para cada CCDR, porque o que se passa até este momento é que o Ministro da Agricultura não tem nenhum contacto, a prova de que o que foi feito foi mal feito, não tem nenhum contacto com as direções regionais da agricultura, não tem nenhuma linha de comando, e portanto essa linha de comando é restabelecida, mas há um upgrade, porque é mais do que o que estava antes, uma vez que a agricultura passa a participar também ela na gestão, no fundo, dos fundos, e o próprio Ministro da Agricultura, com o Ministro da Coesão, passa a ter uma palavra na elaboração do próprio contrato. Digamos que foi uma forma de compensar, não reverte a medida e compensa dessa forma. Não é compensar, é mais do que uma reversão, é um upgrade, é mais Luís Montenegro, com esta solução, cumpre mais do que aquilo que tinha prometido, vai além do que prometeu. Queria só tocar aqui num ponto. Há pouco, logo no início da conversa, aliás, o Sr. Ministro referiu que era importante aumentar a competitividade do setor agrícola. Falamos aqui das propostas da dotação prevista e do aumento do orçamento do Estado, mas uma das questões, um dos apoios que há é a subvenção, por exemplo, ao gasóleo agrícola, mas, por outro lado, vai haver um descongelamento da taxa de carbono, logo os combustíveis vão aumentar e o setor agrícola vai perder competitividade, considerando que representa 70% dos seus custos energéticos. Afinal, estamos ou não a apoiar os agricultores? Se no lado da agricultura damos apoios, mas no lado das finanças retiramos. Sim, do lado das finanças nós mantemos esse apoio que é importante. Mas ele é anulado. Não vou dizer que é anulado, e há outros a competitividade, e coloca aí a questão da questão dos custos, da energia, isso para nós é muito problemático, sobretudo quando, por exemplo, estamos em desvantagens com a Espanha, mas competitividade vai, por exemplo, para não só o tema da água que referimos, é competitividade, como para a agricultura moderna e de precisão, que implica também qualificações. Nós, por exemplo, vamos reforçar o apoio às escolas profissionais agrícolas que têm sido esquecidas e marginalizadas. E felizmente, deixe-me só dizer isto, felizmente nós temos um primeiro-ministro que reconhece a importância da agricultura e conhece bem o território. Uma ministra do Ambiente que também reconhece. Um ministro da Coesão Territorial que está a trabalhar connosco para a revisão do acordo de parceria para este objetivo. E um ministro da Educação que também sabe que
a formação profissional e a agricultura em termos da educação é algo que não pode estar esquecida, como tem sido esquecida até este momento. Mas quando falamos de agricultura de precisão, já agora, e de competitividade, temos que falar, mais uma vez, de outros fundos que não pode ser a política agrícola comum, como a internet rápida para termos conectividade, ou um disparate que existe. Antes da internet, os agricultores precisam de combustíveis, Sr. Ministro. Queria perceber aqui, precisam de combustíveis. Compreendo ou não quão preocupante é para o setor no dia-a-dia que haja um aumento da subida dos combustíveis, mas considerando que a subvenção que dá é, pelo menos em parte... E quem é que não compreende? Não se esqueça que nós, quando damos também ajudas diretas, eu referi-lhe que são cerca de 1.000 milhões de euros, essas ajudas são também para apoiar, em todos os países também as dão, mas são para apoiar esse mesmo rendimento. Não é por acaso, e aí voltamos ao início, que nós estamos certos quando queremos aumentar o rendimento do agricultor. Não é por acaso que a nossa proposta de reprogramação, até nesse ponto de vista, está absolutamente correta. Agora, aquilo que eu lhe estou a dizer é que, claro que percebo, como também entendo uma outra coisa que é injusta, sabe qual é? É que quando há ajudas diretas, ajudas de auxílios de Estado na União Europeia, no âmbito da agricultura, nós somos os grandes perdedores e isso enfraquece a nossa competitividade. Não é por acaso que eu não gosto muito dos auxílios de Estado. É que os países mais ricos depois ajudam, porque têm dinheiro, mais os seus agricultores, dando-lhes mais competitividade, o que distorce o mercado. E a esse nível, não é por acaso que nós insistimos em soluções europeias, precisamente para que haja, no fundo, uma concorrência leal. E não nos podemos esquecer, conforme eu dizia, que depois temos aqui Espanha, que é o primeiro aliado, mas também o primeiro concorrente. Uma última questão, e pedia-lhe também alguma capacidade de síntese, ou seja, não gostaríamos de falar do setor, mas gostaríamos de falar em concreto aqui em matéria de pescas, das cotas de pesca, ou seja, saber em que ponto é que está esta negociação, ou seja, o que é que está a ser negociado e que expectativas é que tem. Bem, nós nas pescas, e a Secretária de Estado tem feito aí um trabalho importantíssimo, ainda neste último Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas, a parte das pescas foi por ela liderado, e há o objetivo de reforçarmos as cotas, nomeadamente, por exemplo, no atum. Agora, há sempre ali uma dificuldade que não se pode esquecer, não nos podemos esquecer, é que são sobretudo os pareceres científicos que decidem e impõem toda a negociação. Mas quais são os nossos objetivos, Sr. Ministro? Os nossos objetivos são o de não perdermos cota, o de, se possível, reforçarmos a cota, mas depois nas pescas os nossos objetivos vão além disto. Não é? Eu sei, mas relativamente às cotas, se referiu o atum, quer referir mais algum... Eu posso lhe dar os nomes, inclusivamente, de todos... os nomes, para eu não me enganar. Riqueirão. Porque nós pedimos uma alocação específica do atum patudo, do atum rabilho, quer para os Açores, quer para a Madeira. Nós também pedimos um aumento daquilo que são é o TAC, que é o total admissível de captura do atum patudo para as 73 mil toneladas. Nós sabemos que há aqui um objetivo, e os próprios pescadores também o sabem, onde a sustentabilidade é essencial, mas onde depois aquilo é definido em reuniões que a União Europeia é ela que faz as negociações e depois as cotas são distribuídas. Aqui estamos, como em tudo, a fazer o máximo para proteger este setor que nós consideramos importante, onde o PRR também o esqueceu, montantes pequeníssimos. No Mar 2030 temos pouco mais de 500 milhões de euros para este objetivo. Temos aqui também, já agora, mais uma vez, nos objetivos que temos dos portos, e por exemplo dos portos como Vila Praia de Âncora, Esposende e Ericeira, um objetivo e um trabalho que está a ser feito com a Ministra do Ambiente para que o Programa Operacional de Sustentabilidade também colabore, porque caso contrário o que se vai andar a fazer é promessas como se tem andado a fazer e não fazer nada. E portanto, como nós temos muito poucos recursos para este objetivo e o Mar 2030 para o objetivo Portos tem cerca só de 10 milhões de euros,
e cada um destes portos custa cerca de 20 milhões, nós temos de procurar aqui outras soluções de financiamento e que são importantes a vários domínios, como, por exemplo, o domínio da segurança. No âmbito da pesca, há aí um ponto que consideramos muito importante também, que é a renovação geracional, conforme está no programa do Governo. Há um outro reforço que eu considero essencial e que temos de reforçar, e mesmo com instrumentos financeiros. Por exemplo, eu ainda há pouco tenho tido reuniões com quer o Banco Europeu de Desenvolvimento, quer o BEI, onde coloco esta questão. A aquacultura na Europa só produz 1% da aquacultura mundial. A aquacultura é um dos objetivos que nós também devemos ter. Temos um plano nacional, aliás. Certo, mas temos poucos investimentos nesta área. Nos avisos que fizemos um aviso para a aquacultura no valor de 22,8 milhões de euros, precisamente para procurar reforçar. Aí a transformação também ela é importante. Agora, o PRR teve um montante muitíssimo pequeno para este objetivo. Para o objetivo de segurança e alguma remodelação, 21 milhões de euros é muito pequeno. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é José Manuel Fernandes. Está a ministro e a cumprir uma missão. Vila Verde. A minha terra. Universidade do Minho. A minha universidade, até porque foi lá que tirei Engenharia de Sistemas e Informática e depois inscrevi-me também em Direito, tendo estado no 3º ano e com cadeiras do 4º e do 5º. Parlamento Europeu. Uma aprendizagem diária. Maria do Céu Antunes. A minha antecessora. Candidato presidencial. Isso aí é uma pergunta que eu ainda não sei quem são os candidatos. Aventura. Caça submarina. Destino. Vila Verde. Filhos. Uma pergunta numa palavra difícil, mas são amor e paixão. Concertina. Um instrumento que eu ainda tenho muito que evoluir. Pai. Uma referência. Deus. A maior referência. Portugal. A minha terra também. Sr. Ministro da Agricultura, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com José Manuel Fernandes, o Ministro da Agricultura, no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.